Olá, eu sou a professora Nana Bispo. Este é o Português das Gramáticas e o porquê do vídeo de hoje eu vou corrigir com você algumas questões de língua portuguesa para todos os cargos da área de educação. E esta prova que eu estou em mãos foi uma prova de 2019 de um processo seletivo da banca IDCAP para a Prefeitura de Santa Teresa. Vou responder com vocês 5 questões. A questão número 4 foi anulada pelo edital e então não vamos inclusive ler este texto nem observar a questão porque foi anulada. Então aqui vamos diretamente para a questão 1 e aqui a dica é já leia imediatamente o texto, de modo que você vai observar se precisa ou não ler o texto. Leia a primeira questão para ver se precisa, no caso, ler o texto. Aí a primeira questão é: qual a ideia principal que se pode inferir? Olha a palavra aqui, ó, inferir, o verbo inferir. Essa questão, então, é de interpretação de texto, porque vamos inferir. Quando a banca pede para inferir, é porque é interpretação. Vamos lá. A gente vai ler essa questão, este texto, para responder as questões 1 e 2, segundo a prova. Escrever, vicioso ofício. Então, vamos ver qual que é a ideia principal do texto baseado aí na nossa leitura. Há mais de 40 anos, estou com 56, comecei cedo aos 9, me revezei entre 8 profissões para ganhar a vida. Me acostumei a, quanto me interessava e precisava, exercer uma ou outra atividade e muitas vezes fazer tudo ao mesmo tempo. Tenho sido professor de pós-graduação, compositor, dramaturgo, por que gato é assim, né, gente? Roteirista de cinema e televisão, criativo, publicitário, marqueteiro político e treinador de executivo em web designs. Nos intervalos, nunca deixei de ser poeta e talvez por isso ter uma montanha de livros de poesia para crianças, jovens e adultos e estar com mais de 4 milhões de exemplares vendidos, o que no Brasil até a mim espanta. Daí, de 3 anos para cá, resolvi ser apenas escritor profissional. A decisão foi difícil, mas estou satisfeito pelo seu principal efeito colateral. Como meu status caiu de um carro importado para um Fusquinha, nunca mais serei rico a ponto de atrair mulheres interesseiras. Quem me amar vai me amar pelo que eu sou, um poeta tupiniquim, apaixonado, mas duro. E aqui embaixo temos quem é o escritor, que foi Ulisses Tavares, e onde que ele publicou, onde que esse texto dele foi publicado. Aqui na primeira questão, a pergunta é: qual que é a ideia principal baseado na leitura que nós fizemos? Letra A. O autor possui inúmeras habilidades, inclusive a de escritor. Qual que é a ideia principal? Isso é verdade. Tem várias habilidades, mas a ideia principal do texto é mostrar as várias habilidades dele, inclusive a de escritor? Vamos ver. O autor vendeu mais de 4 milhões de livros ao longo da vida. Aqui fala que, de fato, ele vendeu mais de 4 mil exemplares de livros. Só que a questão pede qual que é a ideia principal. C. As mulheres brasileiras são todas interesseiras? Não, ele só fala que isso vai permitir que ele não tenha mulheres interesseiras, não significa que todas são. D. A criação literária não gera retorno financeiro. E letra E. O autor se espanta com o fato de vender muitos livros ao longo da vida. Então, tudo isso aqui faz muito sentido. A que menos faz sentido é essa sobre as mulheres brasileiras serem todas interesseiras. Só que a questão pede a ideia principal, por isso que é de interpretação. Não é de compreensão, que é o que está baseado no texto, porque várias aqui fariam sentido. Então, a opção correta aqui para nós seria a letra D, porque a criação literária não gera retorno. Prova disso é que ele teve que fazer vários trabalhos concomitante ao cargo dele enquanto escritor. 2. O mecanismo de coesão. Coesão é aquela parte da língua portuguesa que tem a ver com a estrutura do texto, a tessitura do texto, como se fossem as linhas, sabe, de um tecido. O mecanismo de coesão aplicado no trecho abaixo pode ser identificado como: há 3 coisas que nunca voltam atrás. Ou seja, que coisas são essas? Essas 3 coisas que o texto cita aqui, ó. 3 coisas que nunca voltam atrás. Quais são? A flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. É um provérbio chinês. Então, isso aqui, essas 3 palavras, é como se fosse um resumo do que o autor fala na frente. Há 3 coisas que nunca voltam atrás. E aqui ele fala quais coisas são essas. Vamos lá. Seria, então, uma letra A. Elipse. Será que seria uma elipse?
aquela palavra que nós conseguimos identificar pelo contexto, ou expressão que conseguimos identificar pelo contexto, mesmo que nós não a pronunciemos? Não, porque aqui fala, ó, há 3 coisas que nunca voltam atrás. E aí ele menciona que coisas são essas. Será que seria uma anáfora? Será que é uma anáfora, por exemplo, ó, a professora está explicando a matéria. Ela é muito boa no que faz. Será que seria isso? Será que seria uma catáfora também? Será que é uma catáfora? Será que é uma reiteração? Que é você só dizer, ou seja, explicando mais ou menos, reiterando o que disse? Será que é uma justaposição? Que é quando nós temos 2 frases juntas sem nenhuma conjunção, juntas ligadinhas uma na outra sem conjunção, por exemplo, né? Uma justaposta à outra. Qual que seria a opção correta? A opção correta aqui, ó, segundo a banca, e nós concordamos, é a letra C. É uma catáfora. Vamos ver o que seria essa catáfora. A catáfora, diferente da anáfora, é essa daqui, ó. Quando, por exemplo, há 3 coisas que nunca voltam atrás. E aí, na frente, o escritor digita, escreve a expressão ou a palavra que faz o resumo do que ele disse anteriormente. Há 3 coisas. Que coisas são essas? Flecha lançada, palavra pronunciada e oportunidade perdida. Por isso que é uma catáfora. A 3 agora, vamos ver. O termo voracidade, as questões de concurso amam isso também. Pedir para você escrever uma outra palavra com o mesmo valor, né? O mesmo valor, o mesmo significado. O termo voracidade destacado no poema pode ser substituído sem prejuízo de sentido pelo vocábulo. Então aqui, ó, temos um poema muito famoso de Manuel Bandeira sobre o bicho. Ó, vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era o cão, o bicho não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. E aqui nós temos algumas palavras que tem a ver, que a gente tem que verificar se tem a ver com a palavra voracidade. Normalmente, quando a gente não sabe o significado dessas palavras, é que eu estou fazendo para você caso não saiba, nós vamos por exemplo, eliminação. Qual palavra que você tem noção de que não é, por exemplo, voracidade? Fastio não é, né? Fastio é o oposto de voracidade, de alguém comer com voracidade porque está com fome. Então, fastio não é, execração também não é, lubricidade não tem nada a ver, e nem deferência. Aqui, ó, a correta seria a letra C, que é sofreguidão. Quando a gente vê sofreguidão, a gente pensa que né, a gente só pensa no sofrimento, mas é aquela voracidade, aquela rapidez de comer porque está com muita fome, com medo de perder, sabe, o que acabou de encontrar, que é a comida. Típico de quem realmente mora nas ruas. Vamos agora para o número 5, porque o número 4 foi, como eu falei para vocês, anulado. Vamos lá. Se você conhece alguém que vai fazer a prova da Serra, agora em julho, envie esse vídeo, porque ajuda o canal. Leia o texto para responder a questão abaixo. Vamos lá. A questão pede, ó, num trecho do texto, que é o título, até mesmo da Revolução Industrial, a civilização Inca, que viveu entre 550 e 532, já sofria desse mal. A palavra em destaque revela a circunstância de. Aqui ele quer saber qual que é o sentido de já neste trecho. E aí não precisamos ler o texto não, tá? Para responder essa questão, porque a banca traz aqui pra gente um trecho do texto pra gente conseguir responder. Esse já, ó, a civilização Inca que viveu, quando que a civilização viveu? Entre 1550 e 1532. Já sofria desse mal, ou seja, já sofria desse mal aqui, ó, nessa época. Então seria de modo? É o modo como eles sofriam? Não é de modo. Será então que é de tempo? Exatamente, é de tempo. Então aqui, ó, é a letra B. Por que a letra B? Antes temos até o período em que isso acontecia. É de lugar? Não, é de lugar, não fala onde, só fala quando. Intensidade? Não, e nem frequência. Tem a ver então com tempo. Opção correta, a letra C. Então, ó, este foi o vídeo de hoje. Eu espero mesmo que eu esteja te ajudando de alguma forma. Deixa aqui nos comentários como que eu posso te ajudar, como que eu posso melhorar, tá bom? Envia para quem precisa. Eu te espero em um próximo. Beijo!